uma fala que hoje o irmão Bé deu de manhã, ele falou sobre a crucificação, os dois ladrões na cruz, e nós vamos falar de um deles hoje. Lucas 23, nós vamos ler primeiro o versículo 33 e depois nós vamos ler o versículo 39 até o 43. Ok? Os irmãos, se quiserem, podem me acompanhar, tanto aqui no projetor quanto na sua própria Bíblia. Na outra leitura, alguém falou, minha tradução está diferente. Aí não tem problema, porque cada tradução, mesmo diferente, elas levam para a mesma direção. Né? A única Bíblia que não tem esse foco, que não é confiável, é a tradução do Novo Mundo, que foi construída com o objetivo de sustentar uma seita. Né? Mas as demais, qualquer uma delas vai ser interessante para nós. Então eu vou ler o versículo 33 e depois a gente vai do 39 até o 43. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tendo sido lida a palavra de Deus, todo o seu povo a uma só voz diz: amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre esse cidadão aí, o famoso ladrão da cruz, né? Aquele que estava à direita de Cristo no dia da crucificação e que morreu no mesmo dia que Jesus. Pouco se sabe sobre ele. A gente o conhece como ladrão arrependido. E seu nome não é citado na Bíblia, mas segundo a tradição católica, né, a tradição católica romana, o seu nome é Dimas. E segundo a tradição católica ortodoxa, seu nome é Raque. Então a gente não pode afirmar nenhuma coisa nem outra, porque nós nos baseamos na palavra de Deus, nos livros que são inspirados, né, e não nas tradições e nos apócrifos. E nenhum livro esse nome é citado, senão em um livro apócrifo chamado de O Evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos é o nome do livro, né? E nesse evangelho, então, no capítulo 9, no verso 2, no verso de número 4, os dois malfeitores são identificados. Dimas, o bom ladrão, aquele que estava do lado direito, do lado direito de Cristo, que costuma ser chamado o bom ladrão, né? E o outro, Jéssicas, o ladrão arrogante e aquele que estava na esquerda. Segundo o texto bíblico, esses nomes não constam, então a gente, como eu já disse, não usa. E a base, então, que atribui a esses personagens o nome não é uma base confiável, mas nós vamos utilizar só para a gente poder direcionar a fala que nós queremos falar. Então não vem me procurar, não vem me perguntar em qual livro da Bíblia que está escrito o nome de Dimas, porque não está em lugar nenhum, não. Isso é tradição. Mas o que menos importa nesse momento, na realidade, é saber de fato o nome do personagem, né? O nome correto daquele cidadão. Isso é o que menos importa. Eu não sou muito chegado a hip hop, não. Eu até já usei algumas experiências no campo do evangelismo, mas existe um artista chamado Mano Brown, os irmãos já devem ter ouvido falar, que ele cita Dimas em uma de suas músicas, né? E ele diz que Dimas foi o
o bandido na cruz, o primeiro vida louca da história. Você já viu já, né? Ele diz que o Dimas era o primeiro vida louca da história. O versozinho que ele cita diz assim: aos 45 do segundo, arrependido, salvo e perdoado, é Dimas o bandido, é louco o bagulho, arrepia na hora, Dimas primeiro vida louca da história. É uma expressão que está um pouco imprópria para a nossa realidade aqui, para o nosso contexto, inapropriada, mas que retrata com clareza a vida de um personagem bíblico que nós queremos considerar nesta noite. Pode até ter sido de fato, mas o poder de Deus operado na vida dele, aos 45 minutos do segundo tempo, como diz Mano Brown, mudou o destino dele para sempre. É isso que importa e disso que nós queremos falar. E além disso, aquilo que aconteceu na vida daquele homem, do Adão, na cruz, nos leva a algumas reflexões que são bastante importantes e que consideraremos de forma bem breve, mas objetiva. Os irmãos já perceberam que eu não gosto de falar muito. Eu gosto de ser objetivo na pregação. Eu entendo que o nosso momento aqui, na hora de uma explanação bíblica, não é um momento de um estudo teológico, né? Nós podemos ter e teremos outros momentos para isso, mas o que nós queremos aqui é aprender lições práticas da Bíblia que se apliquem à nossa vida e que possam ser lições a nos levar a uma reflexão e a uma mudança necessária quando isso acontecer. Então vamos nessa para poder ver algumas questões relacionadas a esse ano. Primeira consideração que eu faço a partir da vida daquele bandido convertido é que Cristo estava com ele e com o seu companheiro no último momento da vida dos dois. E a lição para a nossa vida nessa primeira consideração é que Deus está conosco apesar de nós, e Ele está conosco sempre. Esse evento nos faz refletir sobre a presença de Cristo ao nosso lado. Quando Cristo está conosco, e Ele está conosco em todos os momentos. Lembre-se que aquele era o último momento daqueles dois homens, daqueles dois ladrões que estavam sendo crucificados. Eles não veriam a luz da noite mais. Eles morreriam naquela noite, naquele dia. E a presença de Cristo com eles pode ter um sentido proposital da parte de Deus. Nada é feito por acaso. Eu gosto de dizer isso. Tudo o que aconteceu na história bíblica, na história da nossa vida, tudo que acontece no desdobrar dos eventos humanos, dos eventos da humanidade, não estão fora do controle de Deus, não. Mesmo nos momentos mais difíceis, as questões mais complexas, Deus está no controle, Deus está no comando de tudo. Isso não quer dizer, obviamente, que Deus então está controlando a Rússia para atacar a Ucrânia, ou controlando as mazelas que acontecem lá no Irã. Não, nada disso. Essas coisas são consequências de atitudes humanas. O que eu estou dizendo é que Deus não está alheio a tudo isso. É que Deus está presente o tempo todo e Ele trará certamente o tempo todo o seu juízo, no tempo certo e da forma correta. Eu acredito que não foi à toa que Jesus morreu no meio de dois marginais. Eu creio que não foi sem propósito. Creio que o evento se deu para mostrar para nós exatamente isso, que Ele está conosco sempre, independente de nós, em qualquer circunstância, em todos os momentos, mesmo quando já estivermos morrendo, Deus está conosco sempre. Ele nunca vai nos deixar sozinho. É Cristo mesmo quem diz em Mateus 28, versículo 20: eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Cristo está conosco e vai estar conosco todos os dias. Ele nunca vai nos abandonar. Nas palavras
Josué, ali no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9, eu vejo claramente a presença de Cristo, quando ele diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus está conosco em toda a nossa caminhada, em toda a nossa trajetória, vai estar sempre conosco, nos consolando nos momentos da angústia, cuidando de nós nos momentos mais difíceis da vida. O salmista, no Salmo 120, no versículo 1, diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Deus responde aos nossos clamores. No Salmo 86, versículo 7, a gente sente e percebe a mesma direção. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Nós precisamos ter essa convicção. Deus está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Eu imagino aqueles dois homens condenados à morte, sabendo que estavam nas últimas horas, nos últimos momentos de sua vida, e aí eles têm o privilégio de estarem lado a lado com Cristo. Lado a lado com Cristo. E Deus está sempre perto de nós. Como estava perto daqueles homens no momento mais difícil da vida deles, quando eles estavam na iminência de se encontrar com a morte, Ele está conosco também. Salmo 34, versículo 18, nós lemos: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. E no segundo texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 3 e 4, nós lemos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que coisa linda. Deus está conosco, Deus nos consola, Deus cuida de nós, mas Ele deseja que nós também sejamos ferramenta para estar com os nossos irmãos, para consolar os nossos irmãos, para cuidar dos nossos irmãos. Eu quero lembrar aos irmãos que nós somos cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. E é claro que nós não temos os atributos que são exclusivos de Cristo, mas nós temos características de Cristo que Ele deseja que nós coloquemos em prática. E uma delas é o cuidado, é o amor. Nós precisamos ser uma igreja de fato que seja uma família para pertencer. Que as pessoas, quando chegarem nesse ambiente, se sintam acolhidas. E eu não digo, e quero dizer para vocês, eu não digo que devem ser acolhidas somente pela recepção da nossa igreja. Precisa ser acolhida por todos nós. Cada um de nós aqui deve fazer uma recepção saudável, agradável, gostosa às pessoas que porventura vierem para cá. Eu acredito que Deus vai salvar muita gente nessa região. Eu creio nisso. Nós já estamos orando por isso, temos projetos, só estou esperando tomar posse, porque ainda não sou pastor da igreja, né? Eu estou aqui em enxerido. Mas assim que tomar posse da igreja, os projetos já estão prontos para que nós possamos conversar e colocá-los em andamento, para que nós, como ferramentas do Deus vivo, como representantes de Deus na terra, possamos levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas que precisam conhecer Jesus. Quem está comigo nisso, diga amém. Iremos juntos para a glória de Deus. Segundo lugar, merece destaque, além do fato de Deus estar conosco o tempo todo, a representatividade deste momento bíblico, quando, a exemplo da posição de cada um dos crucificados, uma parte da humanidade, como o ladrão da esquerda, blasfema, enquanto outros se dobram ao poder de Cristo. Preste atenção nisso. Existe toda uma representatividade ali. Eu gosto de dizer que todos nós podemos nos
podemos basear as nossas vidas na vida dos dois ladrões da cruz, porque nós tomamos uma decisão na nossa vida, e a lição para a nossa vida é que eu preciso tomar decisão, que eu preciso fazer escolhas que sejam corretas, porque Deus dá ao homem o direito de escolher o seu destino final. É um direito de cada um de nós. Um direito de cada um de nós. A irmã Shirley, eu fui visitá-la ontem, e ela estava conversando no leito, ao lado da cama do seu pai. Seu pai já desacordado, seu pai já desenganado pelo médico. Tinha um homem, e todas as vezes que ela chegava, ela tentava falar do amor de Deus para aquele homem. E aquele homem não queria, e em alguns momentos ele fingia que estava dormindo. E ela disse que sabe disso porque a sobrinha do homem que estava junto diz: não, ele não quer ouvir falar dessas coisas, ele não tem interesse em religião, ele não tem interesse em ouvir falar. Mas a irmã Shirley, cheia da graça, do poder de Deus, de sabedoria, todos os dias que ia ver o pai, encostava um pouquinho naquele senhor e falava. Às vezes ele ficava desatento, estava acordado, não dava mais para fingir que estava dormindo, e a irmã falava, e ela dizia exatamente sobre isso: olha, você precisa tomar uma decisão. E ela disse que quando o pastor Carlos chegou nos últimos momentos de vida, que já estava desenganado, não sei se os irmãos sabem, mas aliás sabem que foi complicado no grupo, né? Os médicos pediram que a família já se consolasse porque se despedisse, porque ele iria embora. E aí nesse momento ela falou para aquele moço que estava ali, dizendo: olha, o senhor precisa saber o que o senhor quer da vida. Se o senhor morrer agora, para onde o senhor quer ir? Para o céu ou para o inferno? E aquele homem então respondeu para ela: eu quero ir para o céu. E aquele homem, é claro, quem é que quer ir para o inferno? Né? Só que é maluco. Ele falou: quero ir para o céu. Ela falou: pois bem, para ir para o céu, o senhor precisa receber Jesus como Senhor da sua vida, receber a graça de Jesus. A partir daquele dia, segundo ela, Deus começou a tocar no coração daquele homem, e no outro encontro com aquele homem, ela falou de novo da graça de Jesus, e o homem olhou para ela e falou: quanto custa? Olha que pergunta apropriada para evangelizar. Quanto custa essa graça para eu poder garantir o meu lugar no céu? E ela olhou para ele e falou: o preço já foi pago. O preço já foi pago por Jesus. Tudo o que o Senhor precisa fazer é tomar a decisão correta. Deus dá ao homem tanto o direito de fazer a sua própria decisão, como a capacidade de entender. Ninguém é um fantoche, irmãos. Todos podemos fazer escolha sobre todas as coisas da vida. Você está aqui agora porque você quer estar aqui. Alguém veio para cá hoje forçado? Não, né? Graças a Deus, não. Nós estamos aqui porque queremos. Se nós não quiséssemos estar aqui, estaríamos em outro lugar, e Deus iria certamente respeitar a nossa escolha. Nós podemos decidir se queremos caminhar com Cristo ou não, se queremos nos converter ou não, se queremos amar a Deus ou não. E amar a Deus é uma escolha, não é uma imposição. Deus não obriga ninguém a isso, porque não seria sincero. É possível, irmãos, resistir ao Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 31, nós vemos aí, Atos capítulo 7, versículo 51, nós vemos um texto muito forte: homens de duras cervicas, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, nós vemos: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós podemos sim resistir, as pessoas podem resistir, as pessoas podem escolher, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, irmãos: Deus é justo. Nós escolhemos o que vamos fazer, mas um dia nós teremos que enfrentar
aceitar o julgamento de Deus. Isso é muito importante. O famoso texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, nos dá essa certeza. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ao seu tempo ceifará. Nós somos responsáveis por nossas ações e escolhas. Eu sempre digo, quando falo sobre esse assunto, o seguinte: nós podemos escolher quase tudo. Só tem uma coisa que nós não podemos escolher. Sabe o que é? A consequência. Tomamos as decisões, mas as consequências irão no pacote. Não podemos escolher. E quando chegarmos diante de Deus, nós vamos ser julgados pelas nossas ações, pelas nossas negligências, pelas nossas escolhas. Hebreus 9, 27, nós vemos que segue a morte o juízo. E naquele dia, segundo Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, Deus trará julgamento por tudo que foi feito, inclusive tudo que está escrito, seja bom ou seja ruim. Nós não escaparemos disso. E essa verdade é confirmada em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Infelizmente, irmãos, muitos escolhem viver longe de Deus. O ladrão que estava à esquerda, e a tradição diz que o seu nome era Gestos, como já dissemos, escolheu blasfemar, não confiar, não confessar. Ele se enquadra perfeitamente no que disse Estevão em seu último sermão, registrado em Atos capítulo 7, no versículo 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo. Olha o que diz a palavra bendita de Jesus. Alguns decidem seguir os caminhos de Deus e outros não. Em Deuteronômio, no capítulo 30, nos versículos 19 e 20, nós lemos: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A escolha é particular, irmãos. A escolha é de cada um de nós. Eu gosto muito do texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, muito embora esse texto me faça tremer. Ele fala da justiça, de que, entre outros gestos, o ladrão da esquerda certamente ele se enquadrou. Diz assim: depois de um grande trono branco, e aquele que estava nele assentado, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e ali estava também aquele homem. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado. Entregaram aos mortos que nele foi julgado
de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. 2 livros. O livro da vida. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele ladrão da direita estava ali condenado. Aquele ladrão da direita estava morrendo. Ele certamente não passaria como não passou por aquele dia. Mas diante da sua posição, Deus olha para ele, na pessoa de Jesus, e diz: olha, você vai estar comigo ainda hoje no paraíso. O outro, sem ter o nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aí a gente precisa saber qual a nossa decisão. Para onde vamos? O que faremos e o que queremos? Em que lado nós estamos? Graças a Deus, aqui eu sei o lado todo mundo. Quem professa Jesus como Senhor, diga eu. Todos nós aqui somos crentes. Em terceiro lugar, eu quero destacar a mensagem evangélica descrita com muita clareza na atitude de Dimas nos seus momentos finais. Quando eu pego aquela fala do ladrão da direita, que eu estou chamando de Dimas, eu vejo uma mensagem evangelística completa. É fácil pregar o Evangelho pensando nesse homem. Ela traz lições para a nossa vida. E a principal lição: precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Primeiro, ele reconhece a santidade de Jesus Cristo. Ele ali, naquele momento, ele reconhece a santidade de Jesus Cristo. E conforme 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, provavelmente ele entende: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma como Deus. Talvez Dimas tenha enxergado Jesus como João Batista, é possível. Mas de qualquer maneira, Dimas viu naquele homem um homem diferenciado, era diferente dele, era diferente do outro. E Dimas, certamente, naquele momento, ele reconhece a santidade de Jesus. Segundo, ele reconhece o seu próprio estado pecaminoso. Salmo 51, versículo 3 diz assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Eu vejo quando Dimas olha para o seu colega e diz assim: nós, na verdade, estamos aqui com justiça e recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu que tinha os seus problemas, e esse é o passo: primeiro reconhecer a grandiosidade de Deus, depois reconhecer a sua própria pequenez, o seu próprio pecado. Em terceiro lugar, ele confessa o seu pecado. E aí você vê esse ladrão dizendo: seu amigo, não, nós estamos aqui porque merecemos sim. E confessar significa falar com Deus os nossos pecados. Tem gente que diz assim: Senhor, me perdoa por tudo. É como quando alguém chega para você, eu não sei se já passou por isso, eu acho bem estranho: ô meu irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe em nome de Jesus. Você já viu isso? Isso é a coisa mais sem noção que eu já vi na minha vida dentro da igreja. Não é assim: se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Se você fez, você sabe. Se você não fez, você pergunta: ô irmão, o que está te entristecendo com relação a mim? Aí você pega e fala assim: ó, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe em nome de Jesus. É como se estivesse dizendo assim: ó, eu não fiz nada não, mas só para poder suprir essa necessidade religiosa, nós fazemos isso. Nós precisamos reconhecer quem somos, irmãos, diante dos homens e também diante de Deus. E colocar, confessar, é nos colocarmos em alinhamento com a vontade plena e absoluta de Deus. É isso. Confessar isso. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi, diante do seu pecado, reconheceu a necessidade de uma confissão, e o Salmo 51
é uma confissão de Davi, é um pedido de retratação diante de Deus de Davi. No versículo 17 ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o coração, o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito, a este Deus não desprezará. E diante deste reconhecimento, do versículo 1 e 2, ele pede misericórdia de Deus, quando Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, pela tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado. E aí ele está confessando os seus pecados. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Tem uma coisa que a Bíblia não diz, mas eu sei que Deus faz mais ou menos assim. Ele pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e bota uma plaquinha ali: é proibido pescar, para que ninguém recupere aquilo, porque está perdoado. Depois de reconhecer a santidade de Cristo e sua pecaminosidade e confessar os seus pecados, aí então aquele ladrão recebe a bênção de Deus imediatamente. Jesus olha para ele e fala: olha, hoje ainda, hoje, não é amanhã, não é daqui a uma semana, você não vai ficar no purgatório, não vai demorar muito tempo, não vai ser, você não vai ficar dormindo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor Carlos, nesse momento, está nos braços de Deus. Ele, nesse momento, está por lá. E nós precisamos entender que essa é a direção de Deus para a nossa vida. E por último, eu creio que desde aquele dia, aquele homem está no céu, e ali, nos céus, ele vai permanecer por toda a eternidade. Irmão, nosso tempo aqui é pequeno. Nosso tempo aqui é pequeno. Algumas pessoas morrem cedo. Tem pessoas que morrem adolescentes, crianças. Outros morrem com mais idade. Eu, por exemplo, sei que eu não vou viver muito tempo. Eu já falei para Deus que eu não quero passar nos 124 anos. Mas independente de quantos anos eu viver, eu sei que aqui a gente tem prazo de validade, sim ou não? Mas na eternidade nós vamos viver para sempre. Na eternidade nós vamos viver para sempre. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem nos buscar um dia. Ele vem nos buscar uma esperança viva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, nós lemos: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus nos recebe nos seus braços. A opção de caminhar com Deus é nossa, mas a ação exclusiva é dele. Às vezes a gente usa uma terminologia que, biblicamente falando, teologicamente falando, ela tem algum equívoco, quando ela diz que nós vamos aceitar Jesus como nosso Salvador. É Jesus que nos aceita como seu Filho. A estes, aos que receberam a Cristo, aqueles que decidiram caminhar com Cristo, a estes Jesus recebeu. E nos torna filhos de Deus. Ele nos recebe como filhos de Deus aqui. E na eternidade nos receberá, onde viveremos para sempre. Hebreus capítulo 4, versículo 6. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda.
E Deus limpará, fechando a nossa fala, Apocalipse 21:4, de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. João fala em capítulo 2, versículo 25, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Todos aqui já tomaram suas decisões. Quem ainda não tomou uma decisão de aceitar a Jesus, precisa fazer imediatamente. E agora que nós tomamos a nossa decisão, nós precisamos ser mensageiros de Deus, embaixadores de Deus, atalaias de Deus, representantes de Deus. E que Deus então use a nossa vida cada dia para pregar o Evangelho. Estamos nos preparando para caminhar juntos enquanto igreja. A igreja que já caminha aqui há 8 anos, aprimorando ainda mais, aumentando o passo, como numa academia. Aqueles que estão na academia sabem como funciona. Você chega, você tem um ritmo pequeno e vai aumentando o ritmo, aumentando o ritmo, aumentando o ritmo, e aí depende de onde você quer chegar. Onde é que nós queremos chegar? Essa é a pergunta. Onde é que você quer chegar? Precisamos aumentar os ritmos e viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar, eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus nesse momento, pedindo a Deus que nos cubra de bênção e de paz. Estamos nos preparando 2 semanas para podermos consolidar essa nossa parceria, mas Deus já está fazendo coisas grandes no meio de nós, e Ele fará muito mais, porque é esse o desejo de Deus dele. É essa a direção de Deus para a nossa vida. E nós viveremos nessa direção para a glória de Deus. Feche os seus olhos neste momento. Deus, nós somos tão felizes, Deus, mas tão felizes, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos dá paz, porque o Senhor, apesar de nós, continua nos amando e nos garante lugar de eternidade ao lado de Ti. Somos tão felizes, porque o Senhor nos resgatou ainda pecadores. A palavra de Deus diz que éramos inimigos, e o Senhor nos amou até o fim. Obrigado, Senhor, por esta experiência. Como aquele ladrão na cruz à direita, escolhemos caminhar contigo. Reconhecemos a tua grandiosidade, reconhecemos o nosso pecado, confessamos o nosso pecado e desejamos caminhar contigo. E temos a certeza que, como disse aquele ladrão, o Senhor diz para nós também: estarás comigo no paraíso. Abençoa a nossa vida e a vida das pessoas que amamos, muitas das quais ainda não estão aqui. Usa a nossa vida ou usa outras ferramentas para que essas pessoas possam ser alcançadas. Dá-nos paz, Senhor, graça e misericórdia. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre nós e sobre toda a Igreja de Cristo espalhada na superfície da terra, hoje e sempre. Amém.